Bom, vamos dar continuidade. E a gente, então, agora vai falar sobre o currículo da educação básica e da educação integral, certo? A educação integral é aquela que é de manhã e à tarde, certo? Então, vamos lá. Todos eles são disponíveis para vocês, esses slides, eu mandei pelo WhatsApp, né? Bom, vamos definir aqui, então, o que é mesmo um currículo, né? Qual é a concepção de currículo dentro do MEC, que é do Ministério da Educação e da Cultura, né? Então, a gente tem o currículo do ensino fundamental. A gente não está falando mais de ensino infantil. A gente está falando de ensino fundamental, tá bom? Então, o currículo do ensino fundamental, ele é entendido como constituição, né? Construir aí experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento e que é permeável pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos estudantes com um conhecimento historicamente acumulado e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Então, o currículo, ele serve para formar uma pessoa, certo? Então, por isso que eu preciso trazer relações sociais, experiências escolares, vivências e saberes do que ele, né, da vida dele, daquela pequena vida dele, mas é a vida dele, os conhecimentos históricos que estão acumulados dentro da casa de cada uma dessas crianças, né? E aí, então, a gente consegue construir a identidade dessa criança. Existem algumas disciplinas que elas são fixas e que a gente não consegue mudar. Na verdade, a gente muda ou há algumas mudanças, depende do governo, tá bom? Então, de 4 em 4 anos, a gente observa de que há uma mudança ou outra, tá? Então, a gente tem aqui todas elas que são obrigatórias no currículo do ensino fundamental. Quando eu digo ensino fundamental, eu estou dizendo de 1º ano ao 9º, tá bom? E aí, então, depois que a gente faz essas subdivisões de ciclos, que é o ciclo 1 e o ciclo 2, né? Do 1º até o 5º ano, e o ciclo 2 do 6º ao 9º ano. Algumas questões aqui interessantes que a gente precisa pensar sobre a construção desse currículo, dessas disciplinas, dessa formação de indivíduo, né? Então, tem alguns pensadores, educadores, que trazem aqui um resuminho, eu trouxe um resuminho para vocês de que cada um deles pensam. Normalmente, esses pensadores, eles são cobrados dentro de concursos do Estado, da Prefeitura, tá bom? E aí, então, a gente tem que saber o que eles pensam sobre a construção do currículo, tá? Currículo, grade curricular, que a gente faz a formação do indivíduo, tá? Então, para Elvira Souza Lima, o currículo tem que ter também os conhecimentos de psicologia, neurociência, antropologia e linguística, né? A gente precisa levar para dentro de sala de aula esses tipos de conhecimento para que as crianças consigam ser formadas, totalmente formadas. Quando a gente fala totalmente formadas, não é apenas formação de 9º ano, de ensino médio, não é isso. É formação do indivíduo como totalitário, né? Então, a gente está pensando no emocional, está pensando no social, no profissional. Quem é essa pessoa no 9º ano? Quem é essa pessoa no 3º médio, né? É isso que a gente pensa, tá bom? Informação de currículo, informação de estudante. Para o Miguel Arroio, que vocês já devem ter escutado falar em Arroio em algum momento aí, tá bom? Ele é importante, Miguel Arroio. Ele se preocupa com os professores. Aê, palmas para ele, muito bem, né? Então, aqui, na verdade, ele se preocupa com o trabalho dos professores, mas o trabalho coletivo. O trabalho coletivo, gente, é quando um ajuda o outro e não quando um fala mal do outro, tá bom? Não é reuniãozinha, aquelas reuniãozinhas que uma fala mal da outra e aponta dedinho. Isso a gente não quer mais. A gente não quer esse tipo de profissional em sala de aula. A gente não quer esse tipo de profissional dentro de uma instituição de ensino, onde precisa ensinar para as crianças o que é certo e o que é errado. Quem é você, gente? Né? Olha para o seu umbigo para depois falar do outro, né? Então, assim, a gente precisa de profissionais que saibam trabalhar em grupo, que saibam trabalhar em conjunto, em equipe, tá bom? Porque se eu tenho
um trabalho em equipe, eu tenho uma excelente formação do aluno. E isso faz diferença, sim? Faz, gente. Vocês não têm noção do quanto faz diferença. Imagina uma engrenagem, né? Imagina, por exemplo, a corrente da bicicleta. Quando um daqueles pininhos sai, pronto, tudo sai fora de ordem, não é isso? É a mesma coisa dentro de uma escola, tá bom? Com os professores, com a coordenação, com a direção, com a secretaria, que é bastante importante, que é a parte burocrática. Coitada da Ângela, né, gente? Vamos lá. Aqui a gente tem... ficou assim desse jeito, né? A gente tem dois pensadores aqui. O Antônio e a Vera Maria Candal. O Antônio, se não me engano, é o Antônio Flávio que está aqui. Vamos lá. O currículo, o conhecimento e a cultura. Então, na verdade, eles percebem o quê? De que há necessidade de construir o conhecimento da criança dentro da escola como algo muito democrático. Então, eu posso levar todo o meu conhecimento cultural para essa escola, para esses professores, para essa equipe, que eu não terei problema. Então, a gente tem uma escola multicultural, a gente tem uma diversidade de elementos constituídos aí para esse processo de ensino-aprendizado, que é extremamente importante, né? E isso faz parte da democracia? Sim, porque se ela pode levar, eu também posso levar, porque são direitos iguais. Então, isso é democracia, tá bom? E a gente tem a Nilma Gomes, que fala aí sobre a diversidade como uma construção histórica, cultural e social sobre as diferenças. Então, a gente nunca foi um igual ao outro, e isso historicamente dizendo, né, apesar de uma formação educacional na época da metodologia tradicional de forma mecânica, né, mas as pessoas, elas eram diferentes, você conversava com elas, elas eram diferentes, e isso acontece desde sempre. Então, a gente tem aí a diversidade. Então, a gente tem, falando aqui antes, né, da Vera Candal, da multiculturalidade, e a gente tem aqui da construção histórica, que é a diversidade, tá bom? A gente já falou disso em referencial curricular nacional. Lembra que a gente falava sobre entender o diferente, olhar para a criança e saber que ela tem diferenças e que essas diferenças agregam aos outros, que faz parte do mundo as diferenças, de que eu olho para o meu vizinho e vejo que a forma como ele brinca é diferente da forma como meu filho, minha filha brinca, né? E por quê? Porque cada um é de um jeito, não que se o meu brincar com ele vai ser igual a ele. Não, mas existiria uma troca de informações, de conhecimento, de cultura, né? É só isso, né? É só isso. Nada mais, gente. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem, na verdade, algumas regras para fazer com que a gente tenha, nesses 3 anos iniciais de ensino fundamental, a alfabetização, certo? Então, nesses 3 primeiros anos do ensino fundamental, primeira, segunda e terceira série, o que é preciso assegurar? Então, o que a criança vai ter que aprender? A alfabetização e o letramento, certo? Sem dúvida alguma, foco nisso, tá? Vamos pensar que letramento é não só a capacidade de fazer a leitura de letras, mas a leitura de mundo, beleza? Então, vamos lá. O desenvolvimento das diversas formas de expressão, o aprendizado da matemática e das demais áreas de conhecimento. Só um instantinho, gente. Deixa eu voltar aqui que eu estou com dúvida em relação à gravação. Ok, tá certo. Vamos voltar lá. Vai aqui, né? Vamos apresentar novamente. Beleza, gente, desculpa, né? Só para ter uma confirmação da gravação, achei que tivesse esquecido. Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o desenvolvimento das formas de expressão, do aprendizado da matemática e das demais áreas de conhecimento. Quais são as outras áreas de conhecimento que a gente tem, né? Vocês lembram? Tananana.
A gente tem língua e linguagem, por exemplo, não é isso? A gente tem ciências da natureza, a gente tem ciências humanas, certo? E aí a gente tem a querida e amada matemática. Ok? Muito bem, então vamos lá. O que mais que a gente tem para assegurar esses 3 anos iniciais? O que mais que a gente vai conseguir dar em sala de aula, trazer ou levar para a sala de aula, né? Então, a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo. Então, a gente tem que pensar no aluno como um todo, e a gente precisa pensar de que tem alunos que têm fácil aprendizagem, e tem aqueles alunos que têm uma forma mais difícil de entender a situação, a alfabetização, tá bom? Bom, o direito à aprendizagem e o ciclo da alfabetização não tem como brigar com isso, eles têm direito a isso. O ciclo de alfabetização é um direito à infância, tá? Então, é garantido de forma gratuita também a alfabetização. Direitos de aprendizagem na área da linguagem, e aí então a gente entra no componente da língua portuguesa, né, que é o ciclo de alfabetização. Não tem como, né? Falar de alfabetização, não falar da língua portuguesa. Hello, né? Só se você estiver no Japão, estiver, sei lá, na China, né, estiver nos Estados Unidos, né? Conceitos fundamentais norteados a gente tem aí como ciclo de alfabetização na área da linguagem, como componente curricular da língua portuguesa, a gente vai ter. Então, dentro da língua portuguesa, a gente vai ter algumas divisões, que é a língua, a alfabetização, o letramento, o texto e os tipos de textos. Então, são os gêneros textuais. Então, a gente tem o HQ, tem o jornal, tem receita de bolo. Lembra que a gente já falou sobre isso? Qualquer coisa eu coloco para vocês disponíveis um vídeo que eu tenho gravado sobre gêneros textuais, tá bom? Quais são os eixos estruturantes aí que a gente tem, né? A gente tem dos direitos de aprendizagem, nesse ciclo de alfabetização, pensando nessa área da linguagem, a gente tem leitura, produção de texto, escritos, a gente tem a linguagem oral, a linguagem imagética e a análise linguística, que não tem mais crase na linguística. A linguagem imagética é aquela leitura que a gente faz e que a gente imagina, ok? Ou o contrário, a gente imagina e escreve, tá? Pode ser também. A análise linguística é sobre os sons, sobre a criança que fala com a língua presa, né? E que a gente precisa, com o tempo, durante a alfabetização, essa criança vai ouvir muito a professora falar, vocês falarem, então ela vai acabar querendo copiar a forma como o professor fala. Então, lembra que eu disse para vocês de que existem a forma adequada e inadequada do uso da linguagem, mas existem algumas coisas que a gente precisa se preocupar, que são as pronúncias das palavras. Se eu pronuncio palavra de forma errada, eu vou alfabetizar essa criança de forma errada. Aí a gente entra com aquelas palavras clássicas. A palavra problema, quando ela é pronunciada de forma inequivocada ou errada, tá bom? Tomem cuidado. A palavra problema. E algumas outras palavras também que a gente acaba ouvindo durante o tempo. Se escutem um pouco mais para ver se vocês cometem esses erros, tá bom? Se eu falo errado, eu alfabetizo a criança foneticamente dizendo, pelo som, de forma errada, tá bom? Diria que é inconsciente, porque se você fala a vida inteira problema, por exemplo, né, que é uma forma errada, você vai falar com qualquer pessoa que, quando for necessidade de usar a palavra problema, você vai usar problema. Sei lá se foi assim que eu falei agora. Enfim, você vai falar de forma errada. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Avaliação da aprendizagem dos estudantes, tá? A gente pode pensar algumas formas de
de avaliação, de instrumentos avaliativos, né? Então, ela faz parte da proposta curricular, é implementado sim nas escolas, no currículo, tá bom? Faz parte da ação pedagógica, e aí, então, ela faz parte também de um caráter processual. É um processo a aprendizagem, certo? Então, é um processo também em relação à avaliação. Eu preciso saber se essa criança está entendendo ou não, se ela está se alfabetizando ou não, certo? E de que forma? De forma participativa, formativa e contínua, e acumulativa e diagnóstica. Eu tenho esses 5 processos dentro de uma avaliação. Então, a avaliação ela é participativa, formativa, quando a gente tem, por exemplo, os trabalhos de toda semana ou de todos os dias, que vai haver uma formação, né? E ela tem que ser contínua, toda semana, toda quinta, toda terça, certo? Precisa escolher uma data, tá? Existe aquela que é cumulativa e existe aquela que é diagnóstica. Então, eu preciso saber na diagnóstica o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que faltou, o que está em excesso, tá bom? É bem interessante. Se avaliar é preciso assegurar a aprendizagem, certo? De que modo? Aí, então, aqui a gente tem, lembra que eu fiz a leitura, que eu achei muito legal, da rainha que vivia em um grande castelo, que é uma historinha de contos de fada, lembra? Bom, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Vou passar vagarosamente, da forma como vocês entendem. Então, vamos lá. Era uma vez uma rainha que vivia em um grande castelo. Ela tinha uma varinha mágica que fazia as pessoas bonitas ou feias, alegres ou tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho mágico. Um dia, querendo avaliar sua beleza, também ela perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho olhou bem para ela e respondeu: Minha rainha, os tempos estão mudados. Essa não é uma resposta assim tão simples. Hoje em dia, para responder a sua pergunta, eu preciso de alguns elementos mais claros. Veja bem, respondeu o espelho. Em primeiro lugar, preciso saber por que Vossa Majestade fez essa pergunta. Ou seja, o que pretende fazer com a minha resposta? Pretende apenas levantar dados sobre seu ibope no castelo? Pretende examinar seu nível de beleza, comparando-o com a de outras pessoas? Ou sua avaliação visa ao desenvolvimento de sua própria beleza sem nenhum critério externo? É uma avaliação considerando a norma ou critérios pré-determinados? De toda forma, é preciso ainda que Vossa Majestade me diga se pretende fazer uma classificação dos resultados. Atônita, a rainha não sabia o que dizer. Só lhe ocorreu perguntar: como assim? E o espelho continuou: além disso, eu preciso que Vossa Majestade me defina com que bases devo fazer essa avaliação. Devo considerar o peso, a altura, a cor dos olhos, o conjunto? Quem devo consultar para fazer essa análise? Por exemplo, se consultar somente os moradores do castelo, vou ter uma resposta. Por outro lado, se utilizar parâmetros nacionais, poderia ter outras respostas. Entre a turma da Copa ou mesmo entre os anões, a Branca de Neve ganha estourado. Mas se perguntar a seus conselheiros, acho que minha rainha terá o primeiro lugar. Depois ainda tem o seguinte, continuou o espelho. Como vou fazer essa avaliação? Devo utilizar análise continuada? Posso utilizar alguma prova para verificar o grau desta beleza? Utilizo a observação? Finalmente conclui o espelho. Será que estou sendo justo? Tantos são os pontos a considerar. Não é verdade? Então é assim que a gente também precisa fazer uma avaliação dos nossos queridos anjos alunos. Beleza? Bom, se avaliar é preciso, então é preciso assegurar a aprendizagem. E aí, então, vem as instituições sociais, família, religião, que elas são importantes na formação e na visão do mundo e dos valores que a gente agrega entre as crianças, certo? A escola não pode ser responsabilizada sozinha por insucessos nessas áreas, tá bom? Mas é claro que, se nós temos esse
essa consciência, né? Então, a gente precisa responder pelo fracasso do aluno de alguma forma. E quais são esses fracassos que a gente deve responder, a escola deve responder? Somente no aprendizado de competências cognitivas. A gente não está falando de outras coisas, tá bom? A escola, ela é responsável pela aprendizagem do aluno no processo de competências cognitivas, tá? E aí, então, a gente, das outras áreas, a gente não tem como ser responsável, tá bom? Se a gente pensar em cognitivo, a gente pode pensar, por exemplo, em artes, cuidados pessoais, atitudes, algumas descobertas, a gente pode falar sobre autonomia e independência, a gente pode falar sobre o inglês, a língua estrangeira, sim, tá bom? Interações, jogos e desafios, leituras extraordinárias, linguagens literárias. A gente tem responsabilidade pela matemática, pela música, pela oralidade, o raciocínio lógico, a natureza e a liberdade, sobre os movimentos, a música, tá bom? As atitudes. Isso a gente tem responsabilidade porque faz parte do nosso eixo cognitivo, né? Tá bom, gente? De resto, a gente não se responsabiliza. A escola não se responsabiliza, tá? Bom, as características socioeconômicas dos estudantes são parte de explicação para o baixo desempenho escolar. Não é porque é uma criança que não tem condições financeiras de que ela nunca vai conseguir chegar a passar, por exemplo, de uma prova do Mackenzie, ok? Uma coisa não depende da outra, tá? Não mesmo. A gestão escolar, direção, coordenação, as práticas pedagógicas, a cultura, os valores da escola, o projeto pedagógico pode apontar explicações para a questão da não aprendizagem. Eu consigo ter provas suficientes para dizer de que não houve uma aprendizagem daquela criança ou que houve aprendizagem, tá bom? É só eu me munir, ter munição, porque isso é uma munição, de prova para que houve ou não a aprendizagem, tá bom? Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vocês me mandem pelo WhatsApp, para a gente poder sanar essas dúvidas e vocês conseguirem fazer uma excelente prova, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças que aconteceram aí na construção do currículo, como esse currículo acontece. Na verdade, esse slide devia ter vindo antes, né, do que a gente falou agora, certo? Mas tudo bem, não tem importância nenhuma, né? O importante é explicar cada um deles, fazer essa revisão que a gente está fazendo. Eu acredito que eu farei 3 vídeos, tá? O primeiro ficou bastante longo, esse que a gente está fazendo agora, não vou me estender muito, porque a gente falou bastante em sala de aula, na verdade, vocês falaram em sala de aula, que foi a construção do currículo e a mudança que houve, né? As mudanças que aconteceram, vocês trouxeram naquele debate que foi maravilhoso em sala de aula, certo? Onde nós tivemos ali uma observação direta, que é o debate em sala, a gente chama de observação direta como um instrumento de avaliação, mais um aí para a coleção de vocês, certo? Então vamos lá. BNCC, a gente tem aí a Base Nacional Curricular, e a gente vai entender como que ela é construída, os currículos, né, como são construídos, e como que você, pedagoga, você, professora, pode participar. Então, vamos lá. A gente tem aqui a Base Nacional Comum Curricular, se ela é comum, então vai de A a Z, de norte a sul, leste a oeste, certo? A gente tem uma questão federal, tá bom? E aí, então, a gente pode participar? Podemos, sim. Essa BNCC que a gente está trabalhando agora, ela foi implementada em 2019, tá bom? Onde houve aí a adequação desses currículos, né? A revisão do material didático, das matrizes de competência para as avaliações, tá? E aí, então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre elas agora. Bora lá.
A gente tem a aposta do MEC para a adequação desses currículos, que é um regime de colaboração. Esse regime de colaboração é quando eu tenho municípios e governo trabalhando juntos, tá bom? Porque quem adapta o currículo, lembra que a gente falou de que muitas disciplinas elas podem ser acrescentadas diante da região que você está? É isso. Então, quem faz essa adaptação, essa adequação do currículo é o Estado e o município, ou os municípios, né? Porque um Estado não tem apenas um município, tem vários municípios, tá bom? E aí, então, existe esse regime de colaboração. É quando os currículos são adequados através do Estado e dos municípios de forma colaborativa, tá? Perguntinha boa para a prova, né, gente? Olha que interessante, né? Então, o Estado e o município, eles vão aí, na verdade, somar os recursos materiais que eles têm e, claro, os recursos humanos, porque são as ideias, né? Para melhorar a prática e diminuir a desigualdade que existe dentro de cada município, tá? Além dessa colaboração entre o Estado e o município, a gente tem aí os pequenos municípios de uma mesma região, né, que tem características próximas. Então, eu não preciso, por exemplo, pegar uma escola que está bem afastada do centro de São Paulo e usar os mesmos currículos, né, o mesmo currículo para ela. Porque ali eu preciso mais de uma parte rural, eu preciso de uma parte mais agrônoma, né? E isso tudo eu posso diferenciar no meu currículo? Posso sim, tá bom? Então, existe, além dessa colaboração entre o Estado e o município, eles permitem também de que esses pequenos municípios de uma mesma região e que têm características parecidas, né? Que eles chamam aí de macro-regiões, construam um currículo em conjunto, porque eles têm características próximas, tá bom? Então, é bem interessante também esses macro regiões, tá? Outra orientação que existe, né, que é a discussão pelo país, que é o currículo seja construído de ampla participação dos educadores. Então, aqui, a gente tem a participação dos educadores, porque até então eram apenas secretários da educação, coordenadores quando iam, que era difícil, e a gente tem os pensadores da educação, tá? Os filósofos, pensadores, educadores, tá? Então, a gente tem essa galerinha também que faz parte da construção do currículo, mas que é a pessoa mais importante e que saiba das dificuldades e das melhorias que precisamos fazer no currículo do que vocês, professores? Não tem, né, gente? Nós estamos em sala de aula, nós estamos lidando com o aluno todos os dias, né? Então, nós sabemos das dificuldades que existem, de repente, dentro de um currículo, de uma disciplina, tá bom? Então, a gente pode mudar? Podemos ir lá e falar. Falar não, né, gente? A gente precisa, na verdade, documentar tudo. Bom, a gente viu, então, dentro de sala de aula, essas mudanças, né, essa construção aí dos currículos, né, da participação dos professores, é que, infelizmente, nós estamos em meio à pandemia. Então, a última que aconteceu foi em 2019, que eu disse a vocês. É bem provável que aconteça alguma agora em 2022, que é a troca de governo tanto federal como estadual, mas vamos pensar de que elas são divididas, o BNCC tem cada governo seus municípios, então cada governo trabalha de uma forma diferente, tem aí a sua grade curricular de forma diferente, a formação do cidadão de forma diferente, apesar de que todo mundo quer formar praticamente da melhor forma, né? Não necessariamente o que é melhor para mim é melhor para você, porque é subjetivo. Bom, como que era em 2008 aí esse BNCC e esse currículo, né, para o ensino fundamental e médio? Então, a gente tinha o desenvolvimento, um documento como referência para trabalhos desenvolvidos em sala de aula, né? E como que está sendo agora? Na verdade, não existe obrigatoriedade de participação.
E esse currículo, ele é trabalhado de forma conjunta, tá? É a grande diferença, né? Então, houve participação de professores e gestores escolares? Houve. Nesse último, conseguimos, tá bom? Mas eu acho que nós teremos uma participação maior, de mais peso, de forma diferenciada, que acho que agora a gente tem um outro olhar para a educação, olha como nós estamos hoje, né? Acho que haverá uma outra reforma bastante grande agora, em 2022, tá? Na verdade, o que a gente consegue mudar dentro desse currículo aí? Vamos pensar num livro pedagógico, num livro didático, né? Numa gramática, por exemplo, né? Num livro de geografia, enfim, o que a gente tem ali? A gente tem uma sequência de dados, né? De informações, de conhecimento, de que vai do mais simples, que a gente chama da base, até o mais complexo, né? E aí, então, vai se dividindo essas disciplinas, esse conhecimento, cada uma dentro de uma maturidade onde a criança conseguiria, ou consegue, entender aquela disciplina, aquela matéria, na verdade, né? Aqueles pontos, tá bom? Por isso que a gente não consegue dar, por exemplo, no primeira série, ou pensando em sexto ano, Fundamental 2, a gente não consegue dar... análise sintática, porque eles não têm maturidade de entender personagem, quem é a ação, quem pratica a ação em cima do quê, enfim, né? Bom, vamos ver. Sim, além do currículo, a gente tem outras políticas que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos, né? Que vão as matrizes de avaliação e livros didáticos. Também são modificações que acontecem, adequações que acontecem durante essa formação aí que houve, tá? O currículo não é só o currículo, né? A gente tem a primeira versão aqui do currículo de São Paulo, mas eu não vou me aprofundar, porque ele já foi, ele não acontece mais, né? Bom, e depois vocês leem aí, eu não vou cobrar isso na prova, mas é apenas uma parte histórica que nós já falamos, tá? Então, o interesse de participação, né? E aí, então, os livros paradidáticos também fazem parte dessa mudança, tá? E as mudanças são feitas através dos textos, dos exercícios, dos pontos temáticos de cada disciplina. Tá bem, meus amores? A gente encerra esse vídeo e aí a gente vai fazer mais um.